Olá todo mundo, este é o nosso trabalho de Física Experimental 1, somos do IFPE Pesqueira e o nosso grupo vai falar sobre energia cinética, energia potencial e sobre trabalho, onde, no final, mostraremos um experimento prático de energia cinética chamado bate e volta. Para um melhor entendimento da nossa prática, é importante que saibamos primeiro o que é energia cinética, e ela nada mais é do que a energia associada à velocidade de um corpo, ou seja, em um objeto é a energia que ele possui devido a seu movimento. Isso é definido como o trabalho necessário para acelerar um corpo de massa em repouso para que este adquira uma velocidade. Quanto maior a velocidade e a massa do corpo, maior a sua capacidade de realizar trabalho quando estiver em movimento. De forma análoga, podemos pensar que um corpo que apresenta uma grande energia cinética necessita de uma grande energia para cessar o seu movimento. E qual seria a relação da energia cinética com o trabalho? O trabalho é a quantidade de energia gasta na execução de determinada atividade e é definido, de modo geral, como o produto da força aplicada sobre um objeto e o deslocamento sofrido por ele. Quando a força for aplicada a favor do movimento do objeto, haverá um aumento na sua velocidade e, consequentemente, um aumento na sua energia cinética. Portanto, podemos estabelecer uma relação entre a energia cinética e o trabalho, onde este trabalho é justamente igual à variação da energia cinética sofrida por ele. A função da energia cinética é determinada pela massa do corpo em movimento, que é dada em quilogramas, vezes a velocidade desenvolvida por ele ao quadrado, que é determinada em metros por segundo, dividido por 2. E a unidade de medida adotada pelo SI para a energia cinética é o Joule. A força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Um corpo elástico, material elástico, é um material que tem como uma de suas características a capacidade de ser esticado, deformado e voltar novamente para o seu estado inicial. Por exemplo, uma mola, borracha, elástico, tendo cada um desses corpos uma constante elástica K que é determinada pela natureza do material e também por suas dimensões. A força aplicada determina a deformação desse corpo, também variando a depender da direção que essa força é aplicada. A deformação sofrida pelo material é diretamente proporcional à intensidade da deformação aplicada. Sendo assim, quanto maior a força aplicada, maior a deformação, quanto menor a força aplicada, menor a deformação. Temos como exemplo aqui uma mola, cujo, ao aplicar determinada força sobre ela, a mola sofre essa deformação e depois volta ao seu estado inicial. Para calcular a energia potencial elástica, utilizamos a seguinte equação. Energia potencial elástica dada em joules é igual a K, que é a constante elástica pré-determinada para cada material, dada em Newton por metro, vezes X, que é a deformação do objeto, dada em metro a segunda, dividido por 2. Quanto maior for o valor da constante elástica e a sua deformação, maior será a energia armazenada nesse corpo para a repulsão dessa força, da força aplicada. Agora que vocês já sabem o que é energia cinética, bem como a energia potencial elástica, eu posso dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre a explicação do nosso experimento, que tem o objetivo de mostrar para vocês o armazenamento da energia na forma de energia potencial elástica. Falando um pouco sobre o contexto, antes de mais nada, é importante saber o princípio da conservação de energia, que diz que a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Com base nisso, uma das formas que a energia pode assumir é a energia potencial elástica. Esta forma de energia está associada à energia necessária para deformar as ligações químicas entre os átomos que constituem um determinado material. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente comprime um determinado material, estamos na verdade quebrando ou deformando as ligações químicas daquele material, fazendo com que os átomos se unem e o material se deforme. Esse tipo de deformação é chamado de compressão. Existe também um outro tipo de deformação que é chamado de alongamento, que é quando a gente estica ou alonga um determinado material.
as ligações químicas elas também se quebram e ao invés dos átomos se unirem, eles irão se afastar, fazendo com que o material se deforme e, como já falei anteriormente, essa deformação é chamada de alongamento. Ou seja, são esses dois tipos de deformação, compressão ou alongamento, que vai definir se o material é elástico ou não. É importante falar também que nos materiais elásticos, os átomos eles tendem a se reorganizar à sua posição normal quando liberados da deformação. Ou seja, quando a gente impõe uma determinada energia sobre o material, esse material ele se deforma, seja ele na forma de compressão e alongamento. Quando a gente deixa de impor essa energia, a gente libera o material da deformação, fazendo com que os átomos se reorganizem e voltem à sua posição normal. Além disso, quando a gente libera o material da deformação, esse material ele tende a devolver a energia que estava sendo imposta sobre ele de alguma maneira. Um exemplo disso é o estilingue. Quando puxamos o elástico do estilingue com uma pedra encaixada, por exemplo, estamos entregando uma energia do nosso corpo ao elástico. Essa energia é o suficiente para deformar esse elástico. É uma deformação de alongamento. Quando a gente deixa de impor essa energia, quando a gente libera o elástico da deformação, ele praticamente devolve a energia que estava sendo imposta sobre ele na forma de energia cinética da pedra. Dependendo da energia que colocamos no elástico, ele vai lançar a pedra mais ou menos longe. Falando um pouco sobre a ideia do experimento, que o experimento ele consiste em impulsionar uma bolinha através de uma canaleta de réguas, fazendo com que esta bolinha colida com o elástico que estará esticado ao final da canaleta. A ideia do experimento é ver a transformação da energia cinética da bolinha em energia potencial do elástico e ver a devolução dessa energia potencial do elástico para a bolinha, que ganha aproximadamente a mesma quantidade de energia cinética que tinha antes. Resumindo, quando a gente puxa o elástico com os dedos, estamos exercendo uma energia sobre ele. Essa energia sofrerá uma deformação, da mesma forma que a energia cinética da bolinha irá criar uma deformação no elástico, ou seja, existe uma energia potencial elástica ali. Imediatamente após a colisão, a bolinha retoma a sua velocidade, só que agora no sentido contrário, na forma de energia cinética. Novamente, vocês poderão ver isso no nosso experimento. Para a montagem do experimento, nós precisamos de 2 réguas de 30 centímetros, uma bolinha e um elástico. Na montagem, a gente posicionou as 2 réguas horizontalmente numa superfície, de modo que elas fiquem em pequeno espaço entre elas. A gente segurou o elástico na horizontal entre as réguas e soltamos a bolinha com um pequeno impulso, de modo que ela colida com o elástico e esticado e volte. A gente repetiu várias vezes para observar o resultado. E para obter o resultado desejado, mantenha o elástico sempre esticado no final da canaleta das réguas, a uma altura equivalente à metade do diâmetro da bolinha. Você também pode usar diferentes tipos de tamanho de bolinha e elástico.